Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? O nervosismo ainda não passou, viu? Então, segundo programa aqui, eu ainda tô. Mas sejam bem-vindos aí, vai mandando pra todo mundo assistir. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno e o resto do pessoal aqui vai se apresentar. E aí, gente, boa noite. Eu sou a Gabi, Gabizinha. Tem gente que fala, eu sou a Gabi. A pessoa fala, que Gabi? Gabizinha. Gabizinha, né? Gabizinha, Gabriela, como vocês quiserem. E muito bom estar aqui mais uma vez. Sim. Hoje a gente tem um convidado muito especial, Pastor Luciano. E aí, pastor, tudo bom? Tudo bom, e vocês, como é que estão? Tudo já, certo, graças tirando a o Deus. frio, né? Tá friozinho, né? Pastor Luciano é lá da Igreja Bíblica da Paz, né, Sim. pastor? Já tá lá há quanto tempo? Eu estou lá desde 2005, a primeira vez que eu fui na igreja lá. O primeiro culto que eu assisti foi em setembro de 2005. Eu não lembro exatamente a data, e estou esse tempo todo. Legal. Estou lá no ministério, nós temos um seminário bíblico de 2 anos, que é chamado VBI, Sim. vem de Victory Bible Institute, né? Legal. É de Tulsa, né? Não é? É lá de Tulsa, lá né? nos Estados Unidos, né? É um trabalho que o pastor Edson trouxe para nossa igreja já há um tempo, tem muito tempo, né? Tem um tempão, né? E, se Várias não me engano, turmas já passaram por ali. muita gente passou pela escola. E eu tive o privilégio de ter sido convidado por eles, né? E fazer parte. É muito bom servir lá na Igreja Bíblica da Paz. Eu me sinto muito feliz, muito útil, podendo estar com os alunos, né? Que eu gosto de fazer. E é isso, eu tô lá, né? Se quiser me encontrar, tô lá. Legal. E Muito você bom. dá aula do que lá? Então, tem algumas matérias, né? Que eu comecei no VBI, a primeira vez que eu dei aula foi chama Doutrina dos Últimos Dias, né? Matéria que estuda a escatologia bíblica, que muitas pessoas associam diretamente com o Apocalipse, né? Mas já no primeiro dia de aula eu já falo que o que menos se fala é sobre o Apocalipse, que nós vemos que os últimos dias eles estão na Bíblia, desde o do Gênesis até o livro de Judas, né? Que é o anterior ao Apocalipse. Aí, depois de um tempo, eu comecei a pegar algumas outras matérias. À medida que os professores foram tendo dificuldade aqui e ali, eles me propuseram algumas matérias. Então, eu já dei aula do livro de Romanos, já falei há alguns anos sobre o tabernáculo, é uma aula que eu gostava muito de ministrar. Ela era bem ilustrativa, eu usava figuras, vídeos e toda a simbologia ali que está por trás da construção do tabernáculo. Foi muito legal. Foi. Igual a gente estava comentando aqui, eu tive essa aula com o senhor de tabernáculo. E, sabe, todo mundo reclama do livro de Levíticos, né? A galera fala que começa a ler e para em Levíticos. Depois que você tem uma aula sobre tabernáculo, você começa a mudar de ideia. Você já começa a gostar mais do livro de Levíticos. É verdade. O livro de Levítico, ele é difícil de prender o leitor, né? Porque ele tem muito detalhe. Muita informação, né? Ele tem muita informação, ele fala sobre leis, e as leis são repetitivas, mas com muitos detalhes. E quando nós estudamos o tabernáculo, nós começamos a entender o porquê que Deus ele entra nos detalhes, as minúcias. Cada coisinha ali tem um significado, tem uma importância, né? E é muito interessante. Aí depois também eu peguei, né, dando continuidade às matérias, eu peguei para ministrar anjos, né, que eu gostei muito, angelologia, que fala sobre o mundo espiritual. Então fala sobre anjos, mais dos caídos até do que os que se mantêm fiéis, né? Que a Bíblia mostra muita coisa que os anjos caídos cometeram, eles estão envolvidos até o fim dos tempos, Satanás, enfim. É uma matéria também bem, bem interessante, ela tem bastante coisa a ser dita. Aí eu já falei sobre profetas maiores, já dei aula sobre Daniel, também, que é um proto-apocalipse, né? É o apocalipse do Antigo Testamento também. Sim. Eu gostava muito dessa matéria. E, enfim, tem bastante. Romanos, cartas pastorais. Legal. Mas a ênfase, o pessoal, todos lembram muito de mim por causa da doutrina dos últimos dias, né? Que o pessoal gosta. Por último, agora, esse ano, né? Agora, 2 meses atrás, eu dei uma matéria para o primeiro ano que eu gostei muito. O Pentateuco. Fala dos 5 primeiros livros da Bíblia, mas eu dei uma ênfase um pouco mais na linguagem utilizada, o hebraico, e coisas que por trás do texto em português, no hebraico, tem muitas revelações, é muito interessante também. Isso me chamou a atenção. Eu tenho estudado sobre isso, visto algumas coisas que nós podemos ver Tem pessoas até que falam, cuidado, isso daí é meio que
cabala. Não é cabala. Cabala é ocultismo usando as escrituras, né? Isso daí é um desvio espiritual. Mas é interessante nós vermos o significado das palavras, como que Deus aplica cada palavra, o porquê que ele usa aquela palavra, e que o sentido do que está escrito ali aumenta muito mais. Mas eu não vou me estender muito só, mas é isso aí. São as matérias que... Ele sabe bem pouquinho, bem pouquinha coisa ele sabe. Né? Mas isso que o senhor falou é muito sério, né? Porque tem que ter aquela, como eu vou dizer... Saber o que você está estudando, né, aquilo. Porque é disso de não saber que se criam várias outras doutrinas, né, várias outras histórias. Às vezes uma tradução mal feita de uma passagem bíblica, ela dá margem para alguém achar que aquilo é daquela forma. E é uma tradução, às vezes, mal colocada, uma palavra mal interpretada. Aquela tradução que eles falam, tradução dinâmica, né, que pega a palavra num contexto que, às vezes, o tradutor imagina que e ele força que aquele versículo seja tendencioso porque ele acredita, então é muito complicado isso. Então, toda hora nós temos ali que tentar voltar às origens para ver exatamente o que foi dito lá atrás, né? Dá um trabalhinho isso, dá, mas vale a pena. Vale a pena, interessante estudar. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Bom, mas hoje, então, nós vamos falar sobre o assunto que você falou que é o mais... O mais falado, né? É o que o pessoal mais gosta. Vamos falar sobre fim dos tempos, escatologia. Uns têm medo, né? Outros gostam muito. É mais ou menos isso mesmo. É dividido em dois grandes grupos, né? Os que não querem nem ouvir falar e os que querem mergulhar de... Parece que a Bíblia é só isso, né? Eu acho legal, assim. Eu não sei se... Eu gosto, por exemplo, de filmes... Tem uns filmes que eu acho, na verdade, que falta. Hollywood precisava fazer um filme, tipo, mais fiel à Bíblia. Usando, sabe? Tudo que eles podem usar. Sim. Eu acho que porque eles fazem uns que não tem nada a ver, né? Mas podia ter um, bem legal. Tem eu esqueci o nome do ator agora, que é bem conhecida a série Deixados para Trás. Sim. Que é do Jenkins, né? Eu acho que o sobrenome do autor... são dois, né? São dois e um deles é o Jenkins, que é o autor, que eles tentaram trazer para as escrituras, eles tentaram criar uma história mostrando como seria o fim dos tempos, conciliando o que nós vivemos com as escrituras, é o que nós vemos assim na questão artística, o que mais se aproxima do que talvez iria acontecer. É uma obra bem grande, são vários volumes, e ele vai desde o início, né, que é o primeiro episódio, se não me engano, acho que é Grande Tribulação, eu não lembro agora o nome, Comando Tribulação, uma coisa assim, e vai até o Reino Eterno, né? Então a história dele, ele vai... Mas fizeram, acho que 3 filmes, se não me engano, aí refilmaram teve um remake, né, com o... Eu esqueci agora o nome do ator, enfim, mas Hollywood fez o remake do 1. Esqueci o nome da... Já com... É novo, assim? Com os efeitos que tem? É um pouquinho mais novo. Aquele outro, sei lá, não sei se já tem uns 20 anos. A imagem já é bem antiga, né? Eu assisti, era criança. Aí eles fizeram, tipo, há uns 10 anos atrás, uma nova. Eu até esqueci o nome do ator, mas depois eu lembro. Eu tô com a cara dele na cabeça aqui. Mas... Dá uma dosinha, né? Ver o povo ficando assim. Passou uma série na Record, se eu não me engano, uma novela, né? Apocalipse. Teve a novela. Meu, na cena do arrebatamento é tenso, né? Pensar que, tipo, a gente vai viver isso, né? Então é muito... Então. Isso doido. Mexe, né? Mexe com o imaginário, né? Até de quem não crê na palavra de Deus, quando vê o filme, fica meio assim, né? Teve uma pessoa conhecida nossa, que eu sei que não é cristã, e assistiu o filme. Falou, puxa, mas viu o remake, né? Eu não consigo lembrar o nome dele. Enfim. Depois eu vou pôr aqui no Google. Dá uma olhadinha. Ele fez alguns filmes. Ele fez aquele filme A Rocha. Ele era o policial, acho, do FBI. Esqueci. Enfim. Depois eu lembro. Fez O Senhor das Armas também, se não me engano. Nicolas Cage. Nicolas Cage. O Nicolas Cage é o piloto no remake. Ah, tá. Eu assisti. Então. Eu assisti esse filme. Ah, tá. Mas a obra mesmo são livros grandes assim, né? Você junta todos. Inclusive o filho dele, o filho do Jenkins, que é o Dallas Jenkins, ele fez uma série agora chamada The Chosen. The Chosen, legal. Eu sou... Todo mundo eu amo esse seriado. Eu tinha que vir aqui falar dele, né? A Você produção não assistiu, tá assista. loucura. Inclusive eles estão filmando a 3ª temporada e eu já vi assim... Eles estão no Brasil e a rádio eu vou fazer uma exclusiva com eles. Né? Aí sim. Quem?
The Chosen. Ah, é? Poxa, eu tenho que Vamos chegar perto gente. disso daí. A Gabi vai mandar o link É. depois. Então, Sim, olha assiste. que interessante. O pai dele fez a série Deixados para Trás e ele tá produzindo o The Chosen. Ele é o Jenkins Dallas, é o Ah, sim. diretor. Ele é filho não do sabia. autor, do coautor da série Deixados para Trás. Então, Legal. ele sabe o que tá fazendo. Eles são Sim. bons, né? A série é muito- sensacional. com né, certeza velho? eles vão chegar lá. É. Eles vão fazer alguma coisa. Nessa série, pelo menos, vai até a morte e ressurreição de Cristo, Uhum. né? Jesus morre na sexta e ressuscita na sétima. Mó spoiler. Ah, legal. Spoiler. Poxa vida, nem vou ver mais. Ah, Mas, enfim... Vamos lá, legal. né? Eu tô Tem- Quem tá assistindo deve estar percebendo que eu tô enrolando, né? Não, não, não. Que assunto polêmico. Mas, então vamos lá. Eu abri até uma caixinha de perguntas no meu Instagram. Se você não me segue e está assistindo, @Gabizinha. Se quiser mandar perguntas sobre esse tema, pode mandar lá que a gente faz aqui. Mas vou começar, até tem a ver com uma pergunta que mandaram lá. Antes de fazer a pergunta, eu posso só falar do meu canal? Né? Posso Pode, aproveitar? pode. É porque merchan. às vezes deixa para o finalzinho, a pessoa termina o assunto É e verdade, não vê sai mais fora. o vídeo, É né? verdade. Mas quem quiser assistir um pouco mais, se gostar aí do que nós vamos conversar hoje, eu tenho um canal. Você pode me encontrar pesquisando no YouTube como Luciano Júnior Mensagens, mas o nome do canal é um canal antigo, é Mensagens, Revelação e Escatologia, né? Mas Luciano Júnior Mensagens me acha lá. Então Legal. eu falo bastante sobre fim dos tempos, mas eu também falo sobre tudo que tem na Bíblia. Eu tenho um devocional. Legal. Todos os dias eu ponho lá um videozinho de 5 a 7 minutos, 6 horas da manhã entra no ar, que chama Despertar, tudo no meu canal. Show. Então, você está convidado a me ajudar lá, né? Eu tô quase batendo 10 mil inscritos Aí agora sim. nesse Oh, mês, Legal. sem fazer nenhuma publicidade. Agora que eu tô começando a pegar gosto e falar, vamos lá, entra aí e tal. Bora lá. Dá um trabalho, né? Dá trabalho, dá trabalho. Já tô aí, o quê? Uns 5 anos, né? E o Sim. negócio vai crescendo organicamente. Sim. Uma média aí de 290, 300 novos inscritos por mês, né? É bem discreto, Legal. mas é contínuo, né? Sim, tem É que contínuo, perseverar lá, ó, que uma hora vai. É isso aí, tô Falou fazendo. o cara que tem 100 mil no Instagram É, aqui, ó. então, é outra realidade. Mas ó, eu te entendo que é perseverança, né? Tô na internet desde os 10 anos, ó. Então, Já que tenho bom, que 28, bênção. né? Então, Mas é isso aí, servir Tem a que- Deus é bom, né? é bom. Mas Bom. vai lá, eu tentei se enrolar mais um pouquinho, mas agora eu vou ter que responder. Vamos ao que interessa. Vamos lá. É assim, na verdade, a primeira coisa é para o senhor esclarecer uma confusão, às vezes, que as pessoas fazem. Sim. Que, na verdade, eu entendi, eu já era grande, eu cresci na igreja. Mas quando a gente fala de, volta de Jesus, Jesus está voltando, automaticamente a gente pensa na nossa cabeça sobre o arrebatamento. Sim. Sim. Eu era assim. Verdade. Eu assim. Uhum. E não é isso. Não, quando a gente fala que Jesus vai voltar, a gente não tá querendo dizer no arrebatamento, né? Então, Sim. Então vamos lá. vai lá. Jesus, a primeira vez assim, que nós vemos nitidamente na Bíblia, no Antigo Testamento, antes de Jesus ter nascido, Daniel ele se refere a essa questão de Cristo. Tem uma passagem que ele fala sobre o Messias, né? Ele fala de maneira implícita, não é muito fácil de interpretar, mas um pouquinho de paciência, que você estudar um pouquinho ali, você vai perceber que ele está falando que ele fala que o Messias seria cortado, né? Ele iria para o Pai, e depois ele dá a entender que ele retorna, ele volta depois, né? Então, existe essa visão já no Antigo Testamento. Deus havia revelado que ele enviaria o Cristo, que ele morreria e que ele voltaria, né? Depois para cumprir, porque existe a promessa do reino feita a Davi. Ele disse que dele viria um que sentaria no trono de Davi, um descendente dele. E ele reinaria para todo sempre, o reino dele seria eterno e não teria fim. Então, é a promessa do Cristo que vem para reinar. Jesus vem, ele foi morto, como Daniel disse, como os salmos diziam, como toda a Bíblia dizia que ele seria morto, ressuscitou, mas ele vai voltar. E Jesus vem com esse mesmo discurso, eu vou voltar, mas esse tempo todo eu vou voltar é dentro do contexto judaico, ele estava falando ali para os judeus. E para os judeus, ele vai voltar para reinar, porque é para cumprir a promessa de Davi. Só que quando os judeus rejeitam a Jesus, quando eles... os judeus, assim, né? Quando a elite religiosa judaica decide matar Jesus cumprindo as escrituras, ali se abre, né, o tempo da graça, que nós chamamos dessa forma, o período da graça, que ele começa a lidar com a igreja. Então, Jesus começa a lidar com a igreja. E a volta de Jesus para a igreja é uma conotação completamente diferente. Porque a igreja de Cristo não espera o rei
que vem reinar em Israel sobre a nação de Israel. A igreja de Cristo, ela quer o noivo. A igreja de Cristo é a noiva, esperando o noivo para o seu casamento. A promessa que foi feita para a igreja é de uma união numa carne só com Cristo. Então, Jesus, para a igreja, a volta dele é a união com a igreja. Para Israel, que espera o seu Messias, a volta de Cristo, quer dizer, para eles não é nenhuma volta. Para eles ainda o Cristo não veio. Porque os que esperam a volta significa que eles se converteram e são igreja. Então, para a nação de Israel não convertida, a vinda dele é a volta, porque nós sabemos que é ele voltando. E eles vão reconhecer. Por isso que a Bíblia diz que até aqueles que o traspassaram vão se dobrar diante dele, vão dobrar o joelho, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, vai ser definido, ele era o Messias esperado. Então, a volta de Jesus para uma nação que não crê nele, só vai ver ele vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória para reinar. Mas para a igreja espera o arrebatamento. E o arrebatamento é a união do corpo de Cristo, né? Todos nós nos unimos num só com ele. Então é diferente, né? A igreja espera a vinda de Jesus para ela, que é o arrebatamento, é a união. Israel espera que o Messias venha. A volta de Jesus, para eles, é o dia em que ele voltar, lá no final da tribulação. A vinda de Jesus acontece exatamente no final da tribulação. No dia que Israel estiver cercada por exércitos, naquele momento, Jesus vem. É isso que a Bíblia nos mostra. Então, tem essa diferença. É importante entender isso, porque quando a gente lê algumas coisas, né, na Bíblia sobre, existe, às vezes, essa confusão, né? Porque está falando de lá na frente, está falando dessa volta de Cristo no fim da tribulação. E, às vezes, a gente confunde achando que é, né, do período do arrebatamento. Quando Jesus, ele mesmo, nos evangelhos, ele se refere à sua vinda, e eu vou voltar, ele conta algumas parábolas. Uma delas é um senhor, ele sai, deixa seus empregados encarregados dos deveres domésticos, e ele fala, eu vou para uma terra, eu vou conquistar um reino, e eu vou voltar. Eu vou voltar, mas ele vai conquistar um reino. Ele vai voltar sendo rei. Ele vai ser nomeado rei e ele volta. E ele fala, eu quero encontrar esses servos fazendo a vontade do seu senhor. Aquele que foi fiel, eu vou colocar sobre 10 cidades, eu vou colocar sobre 5. É a parábola das minas, né? Ele fala isso daí. Então, ele fala que ele vai colocar essas pessoas que foram fiéis sobre cidades. Ele está falando sobre distribuição de um reino. Ali não é para a igreja. Ele estava ainda ensinando para os seus discípulos e ainda é o período anterior à igreja. Porque a igreja ela começa com a ressurreição de Cristo. E a partir da ressurreição dele, as vezes em que as cartas do Novo Testamento, as cartas de Paulo, por exemplo, falam sobre a vinda de Jesus, sempre é com a conotação, e a nossa reunião com ele. E aí estaremos para sempre com o Senhor. Ele começa a falar de uma volta diferenciada, não é uma volta onde Jesus vem com um reino para reinar sobre a terra. Apesar de dizer que nós vamos reinar com Cristo. Mas o momento da vinda dele para a igreja é algo diferente dele vir com poder e grande glória nas nuvens para reinar sobre a terra. Que é o momento que a Bíblia diz que ali ele vai pisar sobre os inimigos, Israel vai estar cercada por exércitos, por inimigos. A vinda dele vai ser, segundo as Escrituras, vai morrer muita gente na vinda dele, terremotos, uma série de coisas vão acontecer. E o momento do arrebatamento é diferente. A igreja encontra com Jesus nos ares, nas nuvens. Não é aquele todo olho verá, né? São momentos diferenciados. E esses momentos não acontecem simultaneamente. Pelo menos é o que a Bíblia mostra. Apesar de ter uma série de divergências aí no momento exato do arrebatamento. Né? A da volta de Jesus é certeira. No final da tribulação. A tribulação acaba com a vinda dele. O fim da tribulação é marcado pela volta. A hora que ele volta, acabou a tribulação. Começa uma outra coisa. Então, pegando esse gancho aí, traça pra gente a linha do tempo. Na verdade, antes, vamos lá. Existem as linhas... linha teológica que a gente fala? Pré-tribulacionista. Com relação ao arrebatamento. Com relação ao arrebatamento. Com relação ao arrebatamento, tem muita discussão nesse campo. E hoje existe, assim, parece que uma prevalência, né, na internet de pessoas que defendem o pós-tribulacionismo. Parece que é a maioria, pelo menos eles são um pouco mais assim, incisivos, né? E, enfim, eles são um pouco mais sanguíneos na defesa do que eles acreditam, né? Enfim,
Eu já falo eles, eu já estou dizendo que, né, não estou falando nós, né? Mas, enfim, eles acreditam que o arrebatamento da igreja se dá no momento em que Jesus vem. Para eles é a mesma coisa, é uma coisa única. Então, existe uma linha de pessoas que, interpretando algumas passagens bíblicas de maneira um pouco simples, sem levar em consideração a profundidade do que aquilo diz, e não confrontando com outras passagens que contradizem, elas chegam à conclusão que é no final. Então, vai acontecer assim, segundo eles. Na vinda de Jesus, Jesus arrebata a igreja e ele volta. É instantâneo, arrebata e aí a igreja já está preparada para reinar e é mais ou menos assim que acontece. Esse é o pós-tribulacionista. Esse é o pós. Pós depois da tribulação, né? Sim. A igreja, nós passaríamos pela grande tribulação, passaríamos, né? Pela não tribulação gosto inteira. dessa, não gosto. Essa a gente já pode descartar, eu não gosto. Inclusive, esse é um argumento que eles usam, né? Eles usam um argumento assim, o pessoal prefere o pré-tribulacionismo porque tem medo de passar pela tribulação e nós que somos de Cristo, nós temos que estar preparados para tudo. Eu até concordo. Se fosse assim, beleza, vamos passar, né? Fazer o quê, né? Nós temos que passar por um monte de coisa, mas enfim, quando nós estudamos... Mas eu não quero defender eu quero falar da segunda posição agora, né? Tem os que são chamados de mid-tribulacionistas, né? Que eles acreditam que na metade da tribulação eles costumam... Nós, estudando as escrituras, nós vamos ver que a tribulação ela se dá em 7 anos. E no meio da tribulação, com 3 anos e meio, acontece um evento bem, bem marcante. É exatamente na metade da tribulação. Daniel fala sobre isso e Jesus ele dá uma complementada lá em Mateus 24. Ele desenha bem, esse cenário é bem desenhado. No meio da tribulação, o anticristo ele vai entrar no templo. Eles vão construir um templo em Jerusalém, no lugar do antigo. É quando ele se revela, né? Que ele é de verdade. Ele vai começar a tribulação levando Israel a acreditar que ele é o Cristo, que ele é o Messias que eles esperavam. Eles vão fazer uma aliança com ele. E com isso, obviamente, vem a construção do templo, que é o 3º templo, que está previsto lá no livro de Ezequiel. Tem até as dimensões, como que o templo é, enfim. E em Apocalipse, João fala também desse templo, né? Que ele fala que é um templo diferente dos que já foram construídos. Enfim, no meio da tribulação, o anticristo vai entrar nesse templo, ele vai pedir adoração, ele vai se revelar como Deus, ele vai profanar esse templo de alguma forma, e a escritura diz que os judeus vão perceber que eles foram enganados. Então esse pessoal, a maioria dos teólogos que estudam escatologia costumam chamar a primeira parte da tribulação, os primeiros 3 anos e meio, que é mais brando, eles chamam só de tribulação. E depois que acontece esse fenômeno, que vai começar uma perseguição aos judeus, que o anticristo se revela, e eles vão querer quebrar aliança, ele vai atrás dessa turma, ele vai fazer de tudo para acabar com os judeus, eles chamam de grande tribulação. E é quando começam a vir os flagelos sobre o mundo, as trombetas, as taças, enfim. Então o pessoal acredita que nesse momento do meio da tribulação acontece o arrebatamento da igreja. No momento em que o anticristo profana o templo. Então, nessa hora ele se revela, enfim, né? E baseado também em algumas passagens, que aí são até algumas coisas que realmente dá até para dar razão, eles têm até um pouco de razão, mas porque faltam alguns outros elementos para concluir a ideia toda. E tem os que acreditam que o arrebatamento se dá antes da tribulação propriamente dita, ou antes, ou no início, ou ali pelo período inicial. Não tem uma data específica, não tem uma data exata, não tem um evento que marque isso. Se for no final, a gente consegue marcar. Se for na vinda, então eu sei quando eu vou ser arrebatado, é no mesmo dia que Jesus volta. Já sei a data. Se for no meio, eu também sei. É o dia que... 3 anos e meio, No 3 anos e meio eu já sei. A hora que o anticristo fizer bagunça lá, acabou. Opa, vamos, Jesus. Mas no começo, antes de começar... Eu não sei. O dia, a hora, não dá para saber. Sim. Eu não tenho a menor noção. Tanto que eu não sei quando começa a tribulação também. Não tem nenhum evento. O evento é quando disserem a paz e segurança. Aí vem repentina tribulação. Paulo fala isso. Quando disserem a paz e segurança, ou Jesus mesmo que fala. Agora eu não lembro, acho que é Jesus que fala. Virá repentina destruição, como aquelas dores de parto, papapá. Ele fala aquilo lá. Então, o único momento que é iminente, que nós não temos a menor noção e a gente tem que estar preparado, é no início. O início mesmo, mas quando tá ali no meio, aconteceu aquilo ali, tudo bem, pode ser um pouco antes, um pouco depois, pegar de surpresa, também pode, não é argumento. Mas é o único momento que nós não temos a menor ideia de quando pode acontecer. É no início da tribulação. E aí as coisas parecem que se encaixam melhor. Né?
eu estava até conversando com vocês para defender um pouquinho minha posição, que eu já acabei assumindo que eu sou pré-tribulacionista, né? Eu não parti de um princípio que me ensinaram assim. Quando eu comecei a me interessar pela palavra de Deus, como outros assuntos também, eu esbarrei em alguns assuntos estranhos, que eu via um falando de um jeito, um do outro. Uma vez eu fui confrontado sobre questão de guardar dias e não sei o que, eu não conhecia, eu fui atrás para estudar, até esgotar todas as possibilidades, né? E com escatologia foi um pouco mais intenso, que o assunto me chamou a atenção. E é muito complexo, né? Nossa, é muito complexo, foi pura curiosidade, eu queria me aprofundar. E eu fui sem preconceito nenhum. Eu considerei todas as possibilidades. Primeiro eu tentei fazer um gráfico, lendo, e aí eu vi que virou uma bagunça. Chega uma hora ali que você não fecha, a conta não fecha. Porque eu desconhecia um monte de coisas. À medida que eu fui conhecendo e trazendo ideias, e ouvindo um, ouvindo outro, eu fui ouvindo todos os lados, sem preconceito nenhum. E eu fui aos pouquinhos. Às vezes uma vertente, os prés me davam um argumento que derrubava o mídia. Aí eu ia ver... Puxa, tem razão. Às vezes o pós dava um argumento que derrubava os dois outros. Eu ia ver, tinha razão. Mas depois, com o tempo, eu via que aquilo não era bem aquilo. E aí eu fui eliminando. Por exaustão, eu cheguei à conclusão que eu acredito que o arrebatamento da igreja se dá, pelo menos no início da tribulação ou antes dela começar. É a forma como eu vejo as escrituras. Aí alguém fala assim, mas se não acontecer dessa forma? Sem problema. Vamos lá, somos cristãos, vamos encarar o que vier. Né? Posso estar enganado, sim, ninguém detém, né, todo conhecimento, mas as coisas só conseguem se encaixar em todas as áreas do que você vai ler se for pré-tribulacionista. Mas está aberto para todo mundo defender a sua posição aí. Eu costumo falar o seguinte, uma coisa é certeza, o arrebatamento se dá antes da vinda do Senhor Jesus, ainda que seja um segundo antes. Né? Vai ser antes. Não dá para arrebatar depois que ele veio. A gente volta com ele, né? Tem isso também. A igreja ela tem que passar pelo tribunal de Cristo, né? E o tribunal de Cristo é o momento de receber os galardões, cada um pelas suas obras. Só interrompendo, desculpa. É que a gente fala do tribunal, né? Às vezes as pessoas falam, a gente vai passar pelo tribunal de Cristo e lá ele vai julgar todo mundo. E não é isso, né? Que foi como você falou. O tribunal de Cristo é diferente do trono branco. A diferença. É diferente. O trono branco é algo que acontece lá no final do milênio. Depois que Jesus reinou por 1000 anos, Deus acaba com todo o universo. E ali ele institui o trono branco, ali vão ser abertos os livros, ali é um trono de julgamento. Mas o tribunal de Cristo, a palavra que usa para tribunal, é a mesma palavra que usa para pódium. Ou para você... É como se fosse um tribunal de contas. Você vai lá na prefeitura, eles têm lá um tribunal de contas. Você tem que prestar contas dos gastos que você fez, de como usou o dinheiro público. Ali ele não está julgando crime, ele está julgando como que você tratou os recursos que foram disponibilizados. E é exatamente essa palavra, o tribunal de Cristo. É pódium, também que vê primeiro, segundo, terceiro, lá aquele lugar que você sobe para competitivos. Tem a ver com competição. Tenho mais galardão que você. Inclusive, é algo que se perde no meio cristão. Eu já vi pessoas, quando você quer falar sobre galardão, a pessoa fala assim, para mim, o que importa é ser salvo. Só de eu ser salvo já tá bom. Só que tem um salvo que dá vida por Cristo. Tem um salvo que se gasta, ele gasta a vida dele de verdade. Ele faz a diferença no reino de Deus. E tem outro que vive a vida inteira correndo atrás dos seus interesses. No final, a fé em Cristo salva. Não é a obra que nos salva. Bem, né? É a fé. Tá salvo Só ali, que, poxa, esse deu a vida, ele pagou um preço. E esse aqui não sabe nada, nem do que é pagar preço. Sim. Ele viveu para ele buscou as coisas para ele. É até duvidosa uma salvação dessa. Mas se ele continua crendo em Cristo... o próprio apóstolo Paulo, quando ele se refere ao tribunal de Cristo, ele fala que ali as obras de cada um serão avaliadas. Uma será ouro, prata, pedras preciosas... se não me engano, madeira, palha e feno. E ele fala, e o fogo do Senhor vai passar. O que sobrar é lucro. E o que se queimar sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo. Ainda que pelo fogo. É o que o pessoal fala de passar raspando, né? Vai passar raspando. É como se fosse salvo pelo gongo. Né? Sabe, tipo, aquele que tá fechando a porta, o cara vem correndo e entra, a porta, pum, fechou. É mais ou menos assim. Então, ele não fala a questão de fazer ou não fazer algo, não vai afetar a salvação diretamente, mas os galardões são diretamente ligados a isso. E eu vejo pessoas falando, não preciso de galardão. Precisa sim. Porque só fala que não precisa quem não faz nada para Deus. Porque quem faz, vê o outro
que não faz e fala, poxa, né? Lógico que quem faz porque é para Deus. Mas Deus é justo. Ele é justo tanto nas recompensas. Então, tá vendo como o assunto vai embora, né? Mas, enfim, o tribunal de Cristo é o momento de Jesus recompensar cada um de acordo com as suas obras. E o galardão é a patente que a pessoa vai ter para reinar com ele. Uhum. É a patente. Eu preciso de ter uma posição. É como se fosse um concurso. Jesus vai falar assim, olha, esse concurso aqui vai passar, vamos imaginar um número bem legal, 20 milhões de pessoas. Né? Uhum. Não, acho que eu tenho que aumentar mais, né? Mas eu não consigo vai aumentar mais aí. muito. 50 milhões, vai 200 milhões de pessoas vão... Né? Ele fala assim, ó, aqueles que tiverem galardão de ouro, eu vou pegar esses cargos aqui, ó, os 100 primeiros cargos só para quem for ouro. E ó, o primeiro cargo vai ser ele não falou, você vai cuidar de 10 cidades, você de 5. Eu imagino, tipo, desculpa a forma de imaginar, mas o reino é um reino, ele vai reinar sobre toda a terra. Quem vai ser o presidente do Brasil? Sim. Vai ser talvez um irmãozinho que ganhou um galardão ouro ali. Presidente não pode pegar os que não quiseram fazer nada, né? E quem vai ser isso aqui? Agora tem governos, tem prefeituras. Vamos imaginar na nossa estrutura. Imagina Jesus distribuindo. Então, é a hora de Jesus mostrar... Porque vai ser um reino aqui na Terra. Então, assim... só pode ser alguma coisa assim mesmo, né? Ele vai distribuir o que nós já conhecemos da forma justa, ele sendo justo. Então, talvez vai ter uma listona lá. Vai, confere aí seu resultado. Você vai procurar o seu nome lá... Nossa, puxa... Não fiquei numa boa colocação. Agora eu vou brincar um pouquinho, mas eu acho que tem um fundo de verdade nisso. Vamos imaginar uma prefeitura, não vamos imaginar um reino que é muito grande, mas a prefeitura todo mundo vê. A gente tem cargos, começa com o prefeito e vai descendo. E a prefeitura tem gente que varre rua. Fez concurso público, passou, é funcionário público, mas tá varrendo rua. Eu imagino que os galardões é mais ou menos isso. Então, quando eu vejo alguém falar, não me importa, desde que eu esteja lá, tal. Beleza. A hora que você vê o nome na lista lá no final, que não fez muita coisa, vai, né, topar com a função que vai ser lhe dada. Tem funções de honra e de menos honra. Mas eu concordo. Qualquer coisa no reino de Deus é melhor do que não estar lá. Com tá? certeza. E é isso. Com certeza. Por esse argumento, eu acredito que o tribunal de Cristo se dá durante a tribulação, já com a igreja arrebatada. Ele arrebata, fica tratando com a igreja lá, enquanto a nação de Israel está passando por aquilo que foi dito, né? A Bíblia chama a tribulação de angústia da casa de Jacó. Então, é tipo assim, os judeus, eles rejeitaram a Cristo como Senhor, eles não se converteram, então eles vão ter que passar pela tribulação para serem exprimidos espiritualmente, serem levados a crer que Jesus é o Senhor. Aí vem o papel das 2 testemunhas e os 144 mil selados que vão pregar o evangelho do reino durante esse tempo. Legal. Né? E aí faz sentido, né? Enquanto a terra aqui está pegando fogo, os crentes estão lá em cima também passando pelo fogo, né? Para ver o que cada um fez, enfim. Mas é um tribunal legal, não vai ser... Quando eu era criança, acho que todo mundo, quando é criança, acha, né? Que vai ter um telão passando que vai passar tudo ali, a sua vida no telão. Eu acredito que vai ter um telão no tribunal de Cristo, porque aí vai falar de obras e Jesus fala, aqueles que me honram, eu honrarei, né? E a melhor forma de honrar, como os irmãozinhos não têm onisciência, nós nunca vamos ter onisciência, que isso é só um atributo de Deus, é legal. A pessoa falou, esse daqui é ouro. Aí você fala, nunca vi essa pessoa. Ele vai mostrar a pessoa orando, jejuando, buscando almas, intercedendo, chorando, coisa que ninguém viu, só ele, né? Sim, então, as coisas boas eu acho que passam no telão. Né? As coisas... Sentido. Agora, pecado, a Bíblia diz que todos os nossos pecados foram lavados no sangue de Jesus. Então, não existem mais. Eles não existem, não tem que passar em lugar nenhum, né? Graças a Deus. Você foi falando disso, eu lembrei, quando a gente fez teologia, né? A Gabi aqui também fez, a Eni. Na nossa matéria de Apocalipse, sabe como era a nossa prova? A gente tinha que desenhar tudo, do início até o fim. Isso é Confesso difícil. que eu não fui muito bem na prova, mas eu juro que eu estudei. Foi legal, mas é muito bacana, né? Essa história, assim, e realmente mesmo... o senhor dando aula disso, né? Aposto que na sala de aula isso divide opiniões de todo mundo, mas na nossa sala mesmo em si, a gente aprendia de um jeito, né? Então, era ensinado aquilo e a gente decidia ali por nós o que a gente acreditaria ou não. Eu acho que o ponto mais crítico, assim como você disse que dividem opiniões, é sempre a questão do arrebatamento. Tem um grupo muito, muito grande que defende a ideia do pós-tribulacionismo e eu não vejo problema algum. Para falar a verdade, eu acho irrelevante a questão do momento. Só que eles não.
Os que defendem o pós, eles são ferrenhos na defesa, eles se levantam contra, é até um negócio assustador. Porque às vezes eu falo em algum lugar sobre arrebatamento e tal, e alguns escrevem algumas coisas mal criadas lá, né? Não se surpreenda se alguém escrever alguma coisa aí também, né? Porque eles são bem incisivos, né? Eles são incisivos. Mas eu não vejo problema, né? Eu não vejo problema porque o crente que está pronto, ele está pronto para tudo, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Então a vida é difícil e eu creio que se a pessoa não nega Jesus nas mínimas coisas, ela não vai negar nas maiores, né? Se uma pessoa é capaz de dizer não para o pecado a hora que ninguém está vendo, ela dá a vida dela por Cristo. Não vai ser uma morte ameaçadora ou uma marca que você vai ter que colocar na mão ou na testa que vai fazer você negar a Cristo, né? Porque é o que Jesus fala, aquele que é fiel nas mínimas coisas, ele vai ser fiel nas grandes, e quem é digno das mínimas será das grandes. Então, eu não vejo problema algum se realmente... Se eu tiver equivocado, perfeito, né? Se for no meio da tribulação, depois é irrelevante. Então, por isso, eu mudei um pouquinho a posição. Eu evito falar no fundo que eu acredito. Eu ensino todas as posições, né? As 3 posições. E pode ser, pode, mas eu acredito mais na primeira porque encaixa com uma série de coisas. A Bíblia, em vários pontos diferentes, dá a entender que a tribulação é para a nação de Israel, é algo que tem que vir. Tem lá o cálculo das 70 semanas de Daniel, que ele fala que fica uma última semana pendente para tratar com a nação de Israel e que Deus ainda não tratou com ela. Então nós vemos muito, até no próprio livro do Apocalipse, toda hora se referindo a coisas ligadas a Israel. A igreja mesmo, ela aparece no começo, a carta às igrejas, e depois, dali em diante, não se fala mais dela. Ela aparecendo no final, já vindo como noiva, enfim, né? Então, mas enfim, isso é uma discussão que não tem fim. Tem muita gente muito boa, que conhece muito Bíblia, que defende uma posição ou outra, e isso só divide, não une, né? Na realidade, o que nós temos que crer é que a igreja... Ela foi remida pelo sangue de Jesus, ele vem para buscar sua igreja, ele vem para levar o seu povo embora, e ele vem para reinar na terra e ele vai reinar. E segundo a Bíblia diz, ele vai reinar por 1000 anos, e vai ser um reino justo, de paz. Satanás vai ficar trancado lá, sem saber muito o que está acontecendo, porque ele não é onisciente, né? Eu friso isso daí, ele vai ficar lá querendo saber, né? A prisão dele, duvido que vai ter carcereiro corrupto. Ele só sabe já qual é o final dele, né? Mas ele sabe, está escrito. Né? E aí o mais incrível, depois de Jesus reinar 1000 anos, Satanás é solto, e ainda um monte de gente vai se juntar a ele para tentar atacar Jesus. Então nós vemos que o ser humano tem... o pecado realmente danificou a humanidade, e não é só o diabo que tem culpa nisso tudo, não. O ser humano tem a sua culpa também, nós somos culpados, por isso que Jesus teve que morrer por nós. É isso aí, né? E... As coisas vão se cumprir, eu creio no que está na Escritura. Vão se cumprir. Amém. Eu demorei muito para acreditar. Demorei, era muito absurdo para mim antigamente. Mas hoje eu defendo, eu dou minha vida por essa palavra. Porque eu sei que ela é verdadeira, eu sei. Sim. Amém. Legal. O senhor tinha falado, quando falou do tribunal de Cristo e do trono branco. Que o trono branco é no final... Depois do milênio, né? E no trono branco, aí, na verdade, é para os ímpios, na verdade, né? É assim. O trono branco, ele fala que vão ser abertos livros e o livro da vida. E ele fala que aquele que não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo, é o que está escrito. Então, se ele fala, se aquele que não foi encontrado, é que vai ter gente que vai estar no livro da vida. E aí você fala, quem? Quem estará, né? Nós esquecemos do detalhe do milênio. Durante o milênio, o mundo está cheio de gente. Isso é legal. Haverá... Eu vou colocar uma pergunta no meio aí. Vai ter conversão ainda no meio do milênio, então. Sim, porque quando chega o final do milênio, como que Satanás consegue juntar uma galera grande, que a Bíblia chama de um número maior do que a areia do mar, para se rebelar contra Cristo? Então, nós temos pessoas problemáticas durante o milênio. Essas pessoas problemáticas morrem. Elas vão estar lá diante do trono branco. Pessoas que não são problemáticas, pessoas que, vivendo ali, elas vão ver que Jesus é justo, e vão se render a esse reino, e vão seguir vamos dizer assim, a dispensação do reino. Jesus vai colocar regras na terra. A Bíblia diz que ele vai reinar com vara de ferro. Ele vai ser implacável, a lei vai funcionar, não tem mais jeitinho, não tem propina, não tem mais nada. O cara pagou, fez errado, vai preso. Mas vai ter isso? Claro. Vara de ferro é você tocar uma nação com vara de ferro. Fez, paga.
Nós vamos ter pessoas que, ó, começa o milênio, Então, 2/3 da humanidade, 1/3 da humanidade ficou viva da tribulação. Sobra 1/3 da humanidade viva na tribulação. Vem a igreja, e nós temos 1/3 de pessoas que não receberam a marca. As que receberam a marca ali já são aniquiladas, que elas não podem entrar no reino. Mas as que estão sem marca entram. E a grande maioria estão sem marca porque não se submeteram ao reino do anticristo. Então são pessoas já propensas a obedecer a Jesus. Eu estou indo rápido demais. Não, né? só lá. uma coisinha. Fala. Então, assim, na verdade, porque 1000 anos de paz. 1000 anos, reino de Cristo. Reino de Cristo. É. Não é paz, assim. É paz, nunca mais vai ter guerra. A Bíblia diz que durante o reino de Cristo, as coisas vão melhorar. Tudo vai ser ultra, hiper, mega. A natureza vai voltar a ser como Éden. Os animais vão perder essa ferocidade, eles vão conviver. Tem várias passagens em Isaías que descreve como que vai ser. Só que Jesus, ele vai ser o justo juiz. Ele vai reinar e é um reino que vai... Vai ter pecado. As pessoas que não são da igreja continuam sendo pecadoras. Sim. O homem não foi regenerado porque começou o milênio. Os únicos que foram regenerados foi a igreja. Sim. A igreja que foi arrebatada, foi restaurada e volta com o corpo glorificado. E aí entra outra área polêmica. Nós vamos ter 2 tipos de seres humanos convivendo. É mesmo. O natural É mesmo. e o corpo 2.0. É mesmo. O 2.0 não peca nunca mais. Sim. A igreja nunca mais peca, mas reina com Cristo. Jesus vem para reinar sobre quem? Sobre a nação de Israel. A nação de Israel, nesse período, vai ser a nação escolhida. Eles são um foco. Jesus reina sobre Israel. E as nações... Opa! E as demais nações da terra? Essas demais nações, a Bíblia diz que eles vão ter que vir, prestar honras ao rei. Tem até uma passagem em Isaías que fala que se, assim, ele fala do Egito, é muito interessante. Fala das nações em geral, mas fala do Egito. Porque naquela época, de todas as nações que existiam, a única que tem até hoje é o Egito. Ele fala assim, se o Egito não vier prestar honras ao rei, não vai chover lá. Então, quer dizer, durante esse período, as pessoas ainda vão optar, não vou lá. Jesus vai ter eventos, eu não sei como vai ser isso, mas periodicamente terão festas onde a humanidade vai ser convocada aí para Israel para prestar honras ao rei. E se não forem, tem a própria natureza se volta contra eles. Isso está escrito. É muito estranho. A gente começa a ligar esses pontos, você começa a imaginar que é um negócio estreito para quem não... Eu fiquei com uma dúvida aqui. Assim, Pode. Não sei se eu respondi tudo da Gabi, mas se você quiser. Foi bom, foi bom. O senhor foi falando assim, eu fiquei pensando. Hoje, no que a gente acredita, para você ser salvo, você tem que crer em Jesus, né? Sim. Confessar ele diante da igreja. Como que será a salvação das pessoas depois que a igreja já for arrebatada e voltar, né? O senhor falou que vai sobrar as pessoas, os que estavam aqui já, né? Se eles morrerem, então, como que acontece? Por isso que lá no trono branco, depois que a igreja é arrebatada, esse período da igreja, que a gente chama de graça da igreja, acaba. Sim. Então começa uma forma diferente de Deus lidar com as pessoas, como foi no passado. Na época de Adão e Eva, ali que eles viviam antes do pecado, ali não tinha. Eles viviam com Deus. A salvação já era o dia a dia deles, né? Depois disso, como que era a salvação? A salvação era um relacionamento diário. Não é a mesma coisa que hoje, né? Eles não tinham que confessar Jesus, eles não conheciam. Caim... Por exemplo, Moisés, né? Ele não confessou Jesus. Né? Então. Mas ele, pela fé... O que Deus falava, ele cumpria, Sim. crendo. E isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu pela fé, isso lhe foi imputado por justiça. Caim entendeu que o relacionamento dele com Deus era honrar a Deus nos seus comportamentos. Abel. Ao contrário. Caim, ele no seu comportamento, ele matou o irmão, né? Então, em momentos diferentes da história, nós vemos Deus lidando com as pessoas do jeito, de acordo com a revelação que havia sido dada. Já no período da lei, Deus ele usou como balizador a lei. Mas a Bíblia diz que todos que morreram na lei, morreram debaixo da lei, lá em Hebreus fala, e eles aguardavam a vinda do Messias para que eles fossem justificados na fé que eles tinham do Messias que viria. É muito interessante, é uma salvação retroativa. Quando fala que Abraão creu pela fé, ele creu, ele olhou para o futuro, falou, não, um dia vai vir alguém que me justifique. E a minha justificativa está nessa pessoa. Eles olhavam para Cristo
para frente. Nós olhamos para Cristo para trás. Vai chegar um momento que já não é mais pela questão de Cristo. Se Cristo está presente, se você obedece esse homem presente, você está salvo. Se você no seu interior desobedece ou se revolta contra esse homem, Deus que conhece todas as coisas, está escrito nos livros que vão ser abertos no dia. Você entendeu como faz sentido? Sim. Se Jesus está presente, não é mais confessar Jesus, é obedecer a ele. Porque ele está ali. Deus está presente reinando no mundo. É uma questão de você se submeter ou não. E Deus que conhece todas as coisas, ele sabe o nosso coração. Então é uma questão de comportamento, já não é mais pela fé. Porque a fé sem obras é morta. Sim. Então eu creio que esse rei é Jesus, enfim, esse rei que está aí agora, né? Eu estou me colocando no lugar daquele que está no milênio, né? Não sou igreja. Esse cara aí, eu quero seguir ele. No meu coração, eu quero. Deus sabe, isso está sendo escrito no livro. A minha vida no milênio, eu vou viver rendido a esse rei. Pronto, eu estou vivendo, continua sendo Cristo a salvação, só que agora numa condição diferente. Ele está presente e eu me submeto à autoridade dele presente. É um momento diferente, então a forma de salvação é diferente. É assim, pelo menos, que eu entendo. A Bíblia não é muito clara, mas quando se abrem livros, o objetivo do livro é mostrar o que você fez baseado para quem você estava olhando. Aí é que entra. Eu sempre acho incrível Satanás conseguir chamar um monte de pessoas no final do milênio ainda para atacar o reino de Jesus. Então vai ter muita gente que vai estar atravessada com ele. Por quê? Porque Jesus vai fazer com que se cumpra a justiça. E o ser humano não gosta disso. O ser humano tem a tendência de pecar. E é tão doido pensar nisso, né? Que as pessoas vão estar assistindo tudo o que aconteceu, né? E mesmo assim, no final, ainda... Eu acredito que talvez, pela própria Bíblia, quando você lê o livro de Juízes, aquelas pessoas muito próximas ao que aconteceu ali na conquista de Canaã, a primeira geração ainda conseguiu manter né? Então vamos imaginar assim, começou o milênio, vem aquela primeira geração ainda que vivenciou, estão assustados. A Bíblia diz que durante esse período vai aumentar de novo a longevidade, as pessoas vão viver um pouco mais, 200, 300, 400 anos, a longevidade volta nesse período, porque a natureza vai voltar a ser como o Éden, né? Nós vamos ver uma natureza diferente, vai mudar, vai ser a presença de Cristo na Terra como rei já muda toda a natureza. Mas essa primeira geração, à medida que ela for dando espaço a uma nova que vai chegando, essa nova já adolescente gosta de contestar, então a gente começa a imaginar mais ou menos isso. Talvez os últimos moradores da Terra no período final do milênio, já tem muita gente em dúvida se vale a pena seguir, obedecer, entendeu? Então eu tento imaginar olhando para a história. Nós vemos Juízes acontecendo isso. Vinha alguém, eles estavam lá passando uma dificuldade, aí Deus levantava um juiz, aí eles venciam a guerra. Aí aqueles 40 anos era bênção. Só até que nascia uma outra geração que não fazia questão de saber da história. E começava de novo a queda. Aí vieram os reis, né? Nossa, então, e nós vemos isso acontecer. Aí vinha um rei que amava a Deus, ele fazia todas as coisas, o povo prosperava. Aí vinha um rei que não queria mais seguir. Aí o povo caía. Então nós vamos ver mais ou menos isso acontecendo. Talvez no início do milênio, a primeira geração ali que viu muita coisa, todo mundo assustado, falando, não, vamos. Alguns até por força por motivo de força maior. Com medo e tal. Então, eu não sei. Eu acho que... Aí, no final, quem que está lá diante do trono branco? Pessoas que morreram durante o milênio, pessoas que morreram em todos os tempos. E a Bíblia diz que estão no inferno, aguardando essa ressurreição. Porque quem está no inferno ainda está durante o milênio todo. Né? Vai passar todo o milênio. E só aparece de novo à vida, é ressuscitado para comparecer no trono branco. Então lá eu vou ter pessoas que foram condenadas por décadas, por centenas de anos, milhares de anos, mais a turma do milênio. E aí abre livro, opa, mas calma aí, tem uma turminha aqui que está no nome, está escrito no livro da vida. Por quê? Porque durante o milênio eles se submeteram ao reino de Cristo. E aí faz sentido. Me mandaram uma pergunta aqui, que a gente estava falando do milênio. Sim. Né? E aí o senhor até falou como as pessoas se converteriam. É a presença de Jesus, né? A salvação, né? Jesus está presente. Está presente. Se você obedece a ele, você tá se qualificando para continuar no reino eterno que começa depois. Sim, sim. Né? E se você não obedece, você está sendo desqualificado ali, Faz sentido. Agora, só que me perguntaram aqui, como no arrebatamento, na verdade, no arrebatamento não, depois do arrebatamento, no período da grande tribulação,
como que as pessoas vão se converter nesse período se o Espírito Santo não vai estar na Terra, né? Quem vai convencer as pessoas? O primeiro fato é dizer que o Espírito Santo não vai estar na Terra. Isso é um equívoco. É um equívoco interpretativo de uma passagem que fala que ainda há um no meio que resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o homem da iniquidade, o qual o Senhor, pelo sopro da sua boca, Ele fala dessa passagem. Tem um que ainda resiste até que do meio seja tirado. E muita gente atribui diretamente a retirada do Espírito Santo. Eu não acredito nisso, porque, primeiro, Deus ele é onipresente e o Espírito Santo é onipresente. Em segundo lugar, uma coisa que me chama muita atenção. A terra, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava sobre a face das águas. Então, se a terra é sem forma e vazia, ainda não tem ser humano, o Espírito Santo está lá, por que vai tirar o Espírito Santo no final? Né? Eu não consigo imaginar que seja isso. Enfim, mas quem que é que do meio seja tirado? Eu acho que é o corpo de Cristo que vai ser tirado. Quem que resiste à vinda do anticristo? É o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando o corpo de Cristo for retirado no arrebatamento, o anticristo se revela. É isso que eu acredito. Por quê? Porque a presença do Espírito Santo, ela inclusive ela vai agir nas duas testemunhas, nos 144 mil selados que vão pregar o evangelho para a nação de Israel. Eles vão estar pregando, testemunhando que Jesus é o Senhor. E a Bíblia deixa claro que é o Espírito Santo que nos leva ao convencimento de tudo. É ele que tem toda a vontade de fazer o ser humano a pregar, enfim, é ele que faz a obra. Né? Então, não tem obra de Deus sem a presença do Espírito Santo. Talvez, tirando a igreja, essa presença que o Espírito Santo marca nas pessoas que são parte da igreja, não vai ter mais, não vai ter pessoas cheias do Espírito Santo. A não ser os homens que Deus levantar ali, as duas testemunhas que são cheias do Espírito, os 144 mil selados que são cheios do Espírito. Então, tira o Espírito Santo, mas eu tenho 2 homens pregando com poder, fazendo descer fogo do céu, 144 mil pregando. Como que funciona isso? E no Antigo Testamento, que não havia o derramamento do Espírito Santo também. O Espírito Santo, às vezes, estava aqui, se manifestava pontualmente, mas ele não era derramado como foi sobre a igreja. Então, eu acredito que talvez essa presença plena do Espírito Santo na igreja não existe. Mas o Espírito Santo não é retirado. Porque aí, senão, não tem sentido. Ninguém iria... aí não tinha nem sentido Deus pressionar a nação de Israel para eles crerem em Jesus. Porque quem vai levar Israel a crer em Jesus é o Espírito de Deus, né? Então, é uma interpretação equivocada. E que de tanto se repetir, acaba ficando, o Espírito Santo vai ser tirado. Não, enfim, mas é uma dedução baseada em tudo que a gente estuda, né? Que tudo que eu falei aqui é passível de ser estudado, contestado. Enfim. Eu fiquei aqui pensando, né? De tudo que o senhor falou, não é tão mais fácil o dia de hoje, porque a gente aceita Jesus, vai morar com ele. E o pessoal, daqui a pouco vai ter que sofrer para conhecer Deus. Os de antes nem chegaram a conhecer, né, Jesus. Então, gente, hoje é o dia mais fácil para você aceitar Jesus aí. Para você viver melhor, né? Porque, nossa, mais para frente vai ser mais difícil, né? Mas para trás foi também, né? O pessoal ali. Sempre foi difícil, sempre. É hoje o dia. Nós negarmos a nossa carne e admitirmos que nós somos falhos e que nós precisamos de um Salvador, porque nós jamais conseguiremos ser perfeitos, é muito difícil. O orgulho, eu acho que é o maior dos pecados que nós temos, é o mais difícil. É admitir que eu não sei nada, que eu não posso nada e que eu preciso de Jesus. Né? Se eu tenho alguma coisa hoje é porque ele teve misericórdia, ele morreu por mim, ele fez algo por mim, e isso é difícil. O ser humano não quer admitir no fundo que ele é mau, que se deixar ele sozinho, as suas próprias decisões, ele vai se enrolar, ele vai se machucar, ele vai se dar mal, né? Não, nós queremos, sempre no fundo, eu quero ter a sensação que eu estou no controle da minha vida, e esse é o maior engano que Satanás consegue semear. Que ele não existe. Esse é o maior êxito dele, convencer as pessoas que ele não existe, que ele é algo fantasioso. E outra, dizer que a pessoa está no controle. Por isso que nós vemos muitas canções dizendo, siga o seu coração. Nós vemos até pessoas, às vezes dentro da igreja, falam, você tem que ouvir o seu coração. Não, meu coração é corrupto, é enganoso. A Bíblia diz que eu não tenho que ouvir meu coração, eu tenho que ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que olhar para o alto, pedir para o Senhor, Senhor, não deixa eu ouvir meu coração. Porque meu coração vai sempre inclinar para o mal. Por mais
que eu ande com Jesus, eu tenho que estar olhando para ele, para o coração dele, porque o meu coração vai me afastar dele, né? E é isso que dificulta o homem, a mulher, seja lá quem for, de entregar a sua vida a Jesus. É a questão de admitir que não está no controle de nada, nós não temos condições de nada e nós não somos nada. É duro falar isso, mas é verdade, né? E aí, quando nós chegamos nesse ponto, nós estamos prontos para falar, Jesus, toma a minha vida, que eu preciso de ti. E aí tudo muda, é maravilhoso. Só quem teve a experiência de chegar ao zero de si mesmo sabe como é bom quando a gente entende. E é bom, traz paz. Eu não sou capaz de nada, eu dependo dele para tudo, né? E fica fácil. Mas é fácil falar depois que... Né, o meu processo de conversão foi tão longo e tão duro, foi tão difícil. Você já tem que voltar aqui para contar agora. O nosso tempo, na verdade, já está acabando. Já, pois né? Eu ia fazer mais uma, tinha O quieto. tempo voa aqui. Não dá? Não dá. Dependendo, eu prometo que eu vou ser rápido. Não, era, na verdade... Porque nós ouvimos falar muito sobre o fim dos tempos nesses últimos 2 anos aí de pandemia. Tinha muita gente falando, né? É o fim do mundo. Eu fiz, inclusive, um vídeo falando que não era. Né? Sério? Fiz. Eu fiz alguns vídeos. Apareceram algumas coisas. A guerra também, essa última guerra. Aí eu fiz um vídeo chamado Guerras e Rumores de Guerras. Falando, não é o final, porque tem muita coisa ainda. Jesus falou, quando ouvires falar de guerras e rumores de guerra, pestes, fomes, não sei o quê, é o princípio das dores. É o começo só. É princípio de dores. Ele usa a palavra dores de parto. A mulher, quando começa a sentir as dores de parto, ainda tem um período grande ali para ela dar à luz. As dores de parto cada vez vão ficando mais intensas, aumenta de intensidade e cada vez vão ficando com um espaço mais curto entre uma e outra. Até uma hora que chega no pico máximo de dor e aí não tem mais intervalo. Ela é uma dor, como apertar o dedo da campainha e não tirar mais, até o neném nascer. Né? Então, eu falo... Jesus ali, ele falou que esses são os princípios. Ele fala, não vos atemorizeis, não vos assustem, não se assustem, não fiquem com medo. Isso é só o princípio. E aí todo mundo já vai pro final. Não sei o quê. Ele fala, quando o mundo estiver celebrando paz e segurança, essa é a hora que as coisas vão começar a ficar feias. E o que o mundo vai celebrar? Quando que o mundo celebraria paz e segurança? Quando não tem mais nenhuma nação brigando contra a nação. Quando alguém sentar lá e falar, vamos assinar um tratado aqui, agora o mundo inteiro é amigo, todo mundo vai se dar bem. Nesse momento, vai se celebrar uma coisa que vai ser grandiosa, global. O mundo, quem não conhece a Escritura, vai celebrar agora sim. E provavelmente quem vai levar a esse cenário se cumprir é o personagem do anticristo. É o homem que a humanidade vai achar o máximo, é o cara da vez, vai estar na Times, vai estar em tudo quanto é revista, vai ser o queridinho da mulherada, sabe aquele negócio, o cara bonito, o cara inteligente, o cara forte politicamente, forte no discurso. E aí a igreja vai falar, não, esse cara é o anticristo. Vocês são tudo, né? Aquela politicamente correta, não vai poder. É isso aí, né? Então, legal demais. Guerras, dores, doenças são o princípio. Então ainda tem um períodozinho aí que nós vamos ver aumentando cada vez mais. Cada vez uma pandemia mais grave, cada vez uma guerra mais complicada, e vai cada vez juntar mais até uma hora que vai ficar insuportável. Nesse momento, de repente, paz. Paz. Oh, que legal. E é tudo ao contrário do que o pessoal fala, né? A Bíblia diz, vai de repente, pum, paz, acabou, não tem mais nada. E aí, essa pessoa vai levar os créditos por essa paz, até ponto dos judeus acreditarem que ele é o Messias. Legal. De tão intenso que vai ser essa aparência de paz que virá no mundo. Mas eu não vou, vou estourar o tempo. Dá pra gente ficar aqui, né, até amanhã aqui conversando sobre isso. Eu aceito convites pra voltar. Depende do pessoal que tá nos assistindo. Eu também, que eu tô mais contido agora nos podcasts, né, mas eu gosto de falar bastante. Então, eu quero ouvir também. Mas é muito legal, assim, aprendi bastante, assim, muito obrigado por essa entrevista aqui. E eu gostei, assim, também, eu também já tenho que finalizar aqui, porque senão eu fico falando, né? Mas eu achei muito legal isso, só para finalizar assim, que o que você falou que a gente não sabe quando ele vai vir, né? Isso na Bíblia fala. Porque, ao contrário, se a gente soubesse, é muito fácil. Então, hoje eu viver do jeito que eu quiser, porque eu sei que daqui 3 anos Jesus volta. Então, eu vou me arrepender e sei que eu vou morar com ele. Sim. Então, é isso que é o legal, porque você...
mostra a sua conversão de fato, né? Eu tô cumprindo, não sabendo quando Jesus vai voltar, e isso me faz querer viver bem, porque eu não sei quando ele vai vir. E se ele vir amanhã, né? O que eu fiz? Então isso é o legal, né? Isso é a sua fé, você viver para Deus todos os dias, né? Porque você não sabe qual o seu dia de amanhã. Sim. E se o arrebatamento acontecesse hoje, para se desencadear tudo, para começar a tribulação, 3, 4 meses é suficiente. Para tudo se desenrolar ao ponto de chegar num pico de uma guerra, explodir, e de repente acabou tudo, paz no mundo inteiro. Isso é muito rápido para se acontecer. Mas também pode se desenrolar por anos. Nós não sabemos, pode ser a qualquer hora, né? E é isso aí. Os apóstolos tiveram essa dúvida, Senhor, fala para nós o dia como vai ser o dia da sua vinda? E Jesus fala, aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe, né? Mas aí ele começa a falar, mas eu vou falar os sinais que vão anteceder a minha vinda. Então, quando vocês ouvirem isso, é o princípio. Está perto ali já, né? Só eu vou falar uma coisinha aqui. Eu gosto muito desse versículo, Deuteronômio 29, que fala assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Porque, assim, são coisas legais e a gente precisa estudar, Sim. Mas tem coisa que é mistério e quando chegar o momento a gente sabe, né? Pois é. E o que é o que você falou, o que nos resta é fazer o que a gente sabe, o que Deus nos mostra agora é para fazer, né? E foi o que eu falei. Deus, ele vai cobrar de mim em cima daquilo que foi revelado. Eu falei em todos os tempos da história. O tanto que ele me revela, ele vai me cobrar em cima do que é revelado. Ele não pode cobrar além do que é revelado. Então, o que é oculto, se eu fiz ou não fiz por não saber de algo que ele reservou para ele não falou, eu não tenho responsabilidade, mas ele revelou coisas. E nós temos que diligentemente estudar para ver se é assim mesmo ou não. Né? Como os bereanos, eles ouviam, gostavam, mas iam na escritura ver se aquilo era verdade. Né? Um bom bereano vai ver, né? ele falou, mas vamos lá na escritura, vamos ler, vamos analisar. É isso aí. E foi um prazer estar com vocês aí. Muito obrigado. Eu agradeço. Mesmo. Agradeço mesmo de coração, me sinto assim honrado de ter sido convidado, lembrar do meu nome aí, a Gabizinha. Muito obrigado por me receber aqui com carinho aí. Obrigado você. Agradeço a todos aí. Muito legal. E é isso, a gente quer falar das redes sociais também para terminar, sim. Né? Vou falar primeiro da nossa rádio, né, que é Rádio Digital Music FM. Vocês sigam lá no Insta. Tem o meu Instagram, que é Bruno Fernandes. Gabizinha. @Gabizinha, meu Instagram. Dela é simples e prático. Gabizinha com S, né? Gabizinha com S, Gabizinha com S. É que eu não divulgo porque eu não posto mais vídeos. Eu tinha um canal, sim, foi onde você me conheceu, na verdade. Gabizinha. E o pastor participou também de um vídeo lá comigo para falar sobre isso, foi muito legal. Os vídeos estão lá, tenho todos os vídeos no canal. Eu não posto mais, mas eles tem mais de 90 vídeos lá, muito legais. Se vocês quiserem ver, chama Biblá, falando de Bíblia sem blá blá blá. Fazer uma ação para ela voltar a ser uma youtuber. Precisa, volta. E é isso. E do senhor, como que é? O meu, Luciano Júnior Mensagens, né? O nome original é Mensagens, Revelação e Escatologia. Mas Luciano Júnior Mensagens, me acha lá. Tá?